Aê, boa noite! Boa Tá entrando. noite. Olha, vai entrar. Se não entrar, a gente faz ao contrário. Mas tá aparecendo aí para você? Pessoal- Alô, Marlinha, Oi, Leti, você tá me ouvindo? você só me Ninguém tá. ouve, né? Só te ouço, é. Eu vou. A gente Segura vai derrubar. aí, Ah, sim, diga. Você vai fazer o que eu quê? vou fazer o login com outro celular. Pode escrever. Então tá bom. Então, gente, aproveitando, né, que Letes foi ali rapidinho resolver um problema técnico e tá voltando, eu queria agradecer todo mundo que está entrando. Boa noite. Esse é o início de um projeto importante é, que nasceu já tinha um tempo, uma vontade, mas coisas mais, né, atrapalharam, mas a gente agora está retomando aí. Ai, gente, todo mundo entrando. Boa noite. Que massa. Cadê Letes? Deixa eu ver se ela já tá. Ainda não. Não. Ainda não. Não, 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 não. Peraí. Cancelar. Letes não entrou. Então, gente, Letes vai falar hoje de como preparar a casa para o primeiro gato. Enquanto ela não chega, eu vou me apresentar. Eu sou Marla, sou daqui de Salvador, Bahia. Já estou nessa lida de comportamento felino há alguns anos, iniciando autodidata e depois mergulhando aí no mundo dos cursos, das palestras, mergulhando também nos estudos internacionais, nas associações de comportamentalista. Tem sido uma jornada maravilhosa e é, enfim, ainda iniciante, né? Porque quando a gente começa a estudar, a gente aprende que não tem fim e tudo é sempre um começo. Não adianta, por mais que a gente esteja aprofundado. Eu queria dizer que essa série de lives que a gente começa hoje, eu estou super nervosa, mas daqui para o final eu já fico mais tranquila. A gente começa esse projeto em prol da ONG Gatinho Irmã Francisca, que é daqui de Salvador. Eles vivem uma realidade muito difícil mesmo, e precisam de todo o nosso apoio, né? E aí, por isso, eu queria pedir a vocês que ajudassem, né? Entrassem lá no perfil do Gatinho Irmã Francisca, arroba Gatinho Irmã Francisca, e ver lá no link, Letis, boa noite! Oi, Aê, agora sim, estamos completas. todo mundo me Leti, ouve bem? eu tô Como te que tá o ouvindo bem. som? E aí, gente? Pessoal que tá aí na live, se puder dar um ok aí no som, como que tá? Tô te ouvindo super bem, te vendo também. Ótimo. Então, Letes, eu estava aqui fazendo uma breve apresentação de mim mesma e estava terminando aqui de falar rapidinho sobre o que é a nossa série, né, de lives, o Cat Café Digital, que é em prol do Gatinho Irmã Francisca, a nossa ONG aqui em Salvador, que vive, né, como todas as ONGs, uma situação sempre no limite ou além do limite, e uma forma da gente ajudar, estando em casa, né, cumprindo o nosso papel de cidadão de todas as maneiras. Então é isso. Letes, por favor, se apresente e vamos começar a falar como preparar a casa para o primeiro gato. E já teve gente perguntando para o segundo. Vamos dar início, Tá então, certo. Letes. Então, meu nome é Letícia, mas quem me chama de Letícia eu até assusto, porque todo mundo me conhece como Lé, né? É, do perfil Pets da Lé. Eu sou
consultora comportamental, né, de cães e gatos. Eu sou pet sitter também, dog walker, e absolutamente apaixonada por estudar sobre comportamento e sobre tudo que a gente pode fazer para melhorar o bem-estar dos bichinhos. Maravilha. Letes, a gente preparou aqui um bate-bola bem resumido, mas não deixa de ser profundo e importante. A motivação desse tema, né? Porque a gente sempre tem que falar, falar a favor da posse responsável, da tutela responsável de animais, e tutelar responsavelmente animais na surpresa, como muitos de nós que nos envolvemos com resgate, com proteção, né, a gente se depara com essa situação, leva o gato para casa na surpresa e é sempre, né, a gente correr atrás. Mas às vezes a gente tem essa oportunidade maravilhosa de começar tudo certo. E aí eu queria saber como é que faz para sair do zero, tudo certinho. Eu ouvi dizer que tem a ver com alguma coisa assim chamada gatificar. O que é isso, finalmente? Diga aí. Então, a gente observa que muitas pessoas, inclusive agora, nesse período, né, que a gente está de quarentena, se animaram a adotar bichinhos, né? Então aí dando esse salto de fé, às vezes estavam um pouco na dúvida, resolveram, né, finalmente adotar e levar para cá. Só que é importante a gente falar nessa hora de planejamento, né? O planejamento ele é importante porque a gente sabe que até muitos bichinhos, especialmente gatos, eles são devolvidos pouco tempo depois de uma adoção por falta desse planejamento e também porque a pessoa não tinha se dado conta do compromisso que é você ter um animal dentro da sua casa, que você é responsável, né, por todo o bem-estar dele. Então, isso é exatamente o que a gente quer combater, né? Que as pessoas realmente façam as adoções mais preparadas e minimizando problemas, né? E aí a gente evita que os bichinhos sejam devolvidos e favorece que seja um caso de felizes para sempre. O gatificar a casa, quando a gente fala essa palavra, muita gente entende que é a prateleira, né? É colocar o playground, é colocar os nichos, as pontes para os gatinhos usarem. Isso é muito importante. Eu tenho aqui na minha casa para o meu gatinho usar. Então, isso também é gatificar, mas a gente não pode restringir a isso, né? Quando a gente traz o gatinho para dentro da nossa casa, a gente não pode esperar que ele simplesmente siga as regras do humano, né? O gatinho, ele tem as características naturais dele, as necessidades dele, como uma espécie diferente da nossa, então a gente tem que favorecer que ele possa manifestar esses comportamentos naturais, né? E aí, como que a gente faz isso? Né, respondendo a sua pergunta, né? Gatificar vai muito além de colocar essas prateleiras. A gente tem que transformar a nossa casa num território. Por quê? O gato, quando ele está lá, né, no ambiente natural, ele é tanto predador, essa imagem que a gente tem do gato caçando, né? Como ele é também presa. Ele é um animal de pequeno porte e que ele tem predadores. Então, ele é um animal que está sempre ali à espreita de uma caça, mas também sempre querendo se proteger de algum perigo, né? Então, não é por acaso que os gatos gostam de lugares altos, lugares escuros, lugares em que ele possa ver o ambiente que está fora, mas que ele se sinta protegidinho ali, né? Então, isso já explica muita coisa do que a gente tem que oferecer para o gatinho quando ele está na nossa casa, né? Assim, considerando esse primeiro grande aspecto aí do gato ser predador e presa, e ter esse vínculo
muito forte com o controle do seu território, né? Por causa disso, eu separei 3 pontos assim que eu acho fundamentais para qualquer pessoa que vai trazer um gatinho. Ela deve seguir pelo menos esses 3 pontos e ela já vai ter ali um bom caminho para oferecer, né, uma boa casa para esse gatinho que está chegando. Então, os 3 pontos são a segurança, fundamental, ainda mais que a gente está falando de posse responsável. O conforto aí é uma série de elementos que eu vou falar, vou explicar direitinho. E os estímulos. Então, a gente tem que ter esses 3 pontos para realmente transformar a nossa casa num território de bem-estar para o gato. Quando a gente fala de segurança, é lógico que eu estou falando de janelas e pontos de saída telados, protegidos, Sim, porque o gato ele deve ser criado no ambiente interno, né, Marla? A gente sabe que concordo o também. gatinho que tem acesso à rua, que dá Tá. voltinha, ele está exposto aí a uma série de perigos para E os quais doenças ele não também, tem né? nenhuma para os quais ele não tem nenhuma defesa, né? Então, assim, ele Exato. pode ser atropelado, pode ser envenenado, pode ser vítima de outros tipos de maus tratos e também pode entrar em confronto com outros gatos e ter contato com outros gatos que facilitam essa multiplicação das doenças, né? A disseminação das doenças. Então, e são doenças graves que comprometem É, a longevidade desse gato. Então, a gente exato. tem, tem realmente que prezar primeiro por essa segurança. Esse é o primeiro ponto. E essa segurança, ela vem, então, com as telas nas janelas, mesmo se for uma casa, isso é muito importante. Hoje a gente tem muitos recursos para tornar uma casa segura, que o gato não vai ter acesso à rua. Isso é possível de fazer. A gente tem empresas especializadas, a gente tem recursos que nós mesmos conseguimos implantar, né? Tem muito Mas exemplo tem na alguns. internet, né? Tem muito exemplo na Tem. internet, né? Muito mesmo, com todos os tipos de tela, todos os tipos de preço. Dá para fazer sozinho, dá para chamar, né, alguém, um tio, um marceneiro, alguém que você conheça, enfim. De jeito tem que dar, né? Porque assim a tutela responsável também envolve, aliás, principalmente envolve a vida indoor, né, Letícia? Com certeza. É, algumas pessoas questionam, né, essa restrição da liberdade, mas o princípio inicial ele é a proteção da vida, né? Então a gente garante que aquele gatinho vai ter uma vida longa e feliz, com vários recursos Exato. dentro da nossa casa. Essa Isso. segurança, esse primeiro ponto aí da segurança, passa também por você verificar se não tem muitos objetos que podem cair no chão e acabar machucando o gato, porque a gente sabe que o gato acaba subindo em praticamente tudo. Passa por você tirar do acesso do gato plantas que são tóxicas, isso é importante também nessa área de segurança. Verdade. Produtos também, produtos de limpeza, produtos químicos que também não devem ficar ao alcance do gato. Então, isso tudo passa por essa parte da segurança mesmo. O segundo ponto que eu coloco é o conforto. O que que significa conforto? Não é o gatinho Só. ficar ali deitadão no sofá esperando a vida passar. Não é esse o conforto que eu estou dizendo, né? O conforto, O conforto nosso. Garfield, não. Exatamente. O que é esse conforto? Os gatos, eles são seres muito curiosos. A maioria deles, né, tem uma personalidade muito exploradora, que gosta de explorar, descobrir territórios, né? E aprender coisas novas. O gato tem essa característica, né, de curiosidade. Isso é uma verdade, né? É, e aí, isso é uma coisa que a gente deve levar em consideração quando a gente vai distribuir recursos nesse território. Então, assim, o conforto que eu estou falando aqui tem a ver com esses recursos. Mas, Lé, que recurso que você fala, né? O que é recurso? É a alimentação, a água,
é a caixa de areia, é o arranhador, fundamental para os gatos. Arranhador não é brinquedo, viu, É, gente? não é brinquedo, verdade. Não é brinquedo. É também os brinquedos, são recursos para ele, os esconderijos, os lugares que ele vai dormir, os humanos, né, a companhia humana, são recursos que eles prezam muito, né, que é um recurso muito importante para eles. Plantinhas, tem aquela graminha, né, que os gatos comem, isso também é um recurso. Então, assim, esses recursos, eles devem estar bem distribuídos no território. A gente não pode, até por essa natureza do gato, né, de explorar, de patrulhar, de cobrir mesmo o território dele, a gente não pode deixar tudo concentrado num lugar e fazer o quarto do gato eternamente. Ui, tudo bem? Tudo bem. Eu fiquei, já me animei quando você falou disso, e aí, ui, quase que cai tudo. Mas diga aí o quarto do Então, gato. O tal quarto do então, gato. o quarto do gato, ele vai existir na situação que a gente vai falar daqui a pouco, né? Que é no momento que o gatinho chega e tudo. Mas, no geral, na vida do gatinho, no nosso dia a dia, os recursos desse gatinho, eles não devem ficar concentrados num lugar só. Pelo contrário, eles devem ficar distribuídos pela casa, mas de uma forma estratégica. Então, não é só espalhar e pronto, acabou. Né? A gente coloca os recursos seguindo alguns princípios. Então, isso é muito importante para quem vai pegar um gatinho agora, para quem pegou um gatinho há pouco tempo, ter muita atenção com essa parte. Quais são esses princípios? Um deles é setorizar. Então, como que eu vou oferecer conforto para o meu gatinho? Setorizar é separar os recursos de acordo com a natureza dele. Então, a comida é importante que ela fique o mais distante possível da água. Então, não é legal a gente deixar a água muito coladinha ali ao lado do pote de ração do gatinho. Por uma série de motivos que estão ligados à ancestralidade dele, que faz ele rejeitar essa água que está muito pertinho da comida. E as duas, tanto a comida quanto a água, devem ficar longe da caixa de areia. Então, qualquer ambiente que você for montar para o seu gatinho, você tem que deixar a comida longe da água e as duas longe da caixa de areia. Então, você faz aí um triângulo no cômodo e deixa o mais longe possível. Né? Então, é importante a gente setorizar em qualquer cômodo. Outra questão que é muito importante e que, às vezes, quando a pessoa tem um gatinho só, ela esquece disso, que é multiplicar. Então, assim, não é porque eu tenho um gatinho só que eu vou ter só uma vasilha de água. É importante eu distribuir esses potes de água pela casa para estimulá-lo a beber a água. Porque, assim, o gato ele tem essa natureza de ir percorrendo o território dele de tempos em tempos. E ele vai ter essa tendência de fazer isso na nossa casa também. Então, sempre que ele passar ali perto daquele potinho de água, ele vai beber. Então, é importante a gente estimular isso, né? A gente sabe que os gatinhos têm uma tendência de ter problema renal, então a gente, quanto mais puder estimular, melhor. Se a gente puder ter vários pontos de água, alimentação, vários pontos de descanso para esse gatinho, locais em que ele não vai ser incomodado, toquinhas, né? Arranhadores, é importante que eles sejam multiplicados também, que não seja só um arranhador desse tamanhozinho lá no cantinho. Então, compra um arranhador para o gato filhote e ele fica com aquele arranhador a vida inteira. Sim. E depois ele começa a arranhar tudo que existe e a pessoa não entende por quê. Verdade. Sobe pelas cortinas. Assim. Exatamente, né? Então é muito importante que a gente multiplique os recursos, mesmo quando a gente tem um gatinho só, inclusive a caixa de areia. Então, assim, se a gente tiver espaço,
Eu sei que muita gente mora em locais que são bem pequenininhos hoje, isso Hoje é em cada vez dia. mais comum, né? Mas considerando o espaço que você tem, a gente vai sempre procurar o ideal. Então, o ideal é que tenha mais de uma caixa de areia também, mesmo quando é um gatinho só. Né? Isso é importante que a gente esteja atento para favorecer aí que esse gatinho não venha a ter um problema comportamental no futuro, né? É importante a gente pensar nisso como uma forma de prevenção, né? Tudo isso que a gente está conversando é uma prevenção. E além de setorizar, multiplicar, é importante a gente diversificar, né? O que é diversificar? Você oferecer vários tipos de um recurso só. Então, eu tenho um comedouro mais alto, um comedouro mais baixo, eu tenho um Hum, arranhador ok. horizontal, um outro arranhador vertical, um arranhador de papelão, o outro arranhador de carpete. Eu posso ter também uma toquinha de papelão ou uma toquinha de tecido. E eu observo quais são as preferências desse meu gatinho. Assim, e aí eu vou tentando, ao longo do tempo, oferecer mais os recursos de acordo com as preferências dele. Então, assim, isso é o que eu estou chamando de conforto. É realmente essa distribuição de recursos de uma forma estratégica no território do gatinho, que agora é a nossa casa, né? Isso. O pessoal tá falando aqui que você sumiu, Marla. Para mim tá Foi, congelado o foi. vídeo. Aqui eu tô vendo tudo. Alô, eu tô aqui. Vocês estão me É, vendo? Sua aqui imagem está nublada. É a chuva, gente, em Salvador. Deixa eu ver. O que é que eu faço? Eu não sei o que fazer. Eu disse, deixa eu ver se eu consigo fazer ela voltar. O Instagram tem que dar um jeito nisso, porque é muita live. Aê, voltamos. uhul! Voltamos. Voltamos! Então, Ufa! Vamos voltar. Você estava falando, terminando de falar sobre as coisas que geram conforto para os gatos. isso. Então, continue, Letes. Você ia Eu falar até agora, vou acho que dos. aproveitar Certo, diga. dos, isso. Eu vou aproveitar que teve uma pessoa que perguntou sobre a quantidade de caixas de areia, né? Ah, tá. É importante em relação a esse assunto que a gente não fique restrito só àquela coisa que é o número de gatos mais um. Então, Sim, se eu a tenho forma. 4 gatos, as perigosas fórmulas. Então, eu tenho 4 gatos e aí eu tenho que ter 5 caixas de areia, porque é o número de gatos mais um. Mas se as 5 caixas de areia estiverem no mesmo lugar, eu não estou seguindo esses princípios que eu estou falando. Então, elas não estão distribuídas pelo ambiente. Né? Isso é importante que a gente tenha essa informação e que a gente comece a disseminar essa informação mais completa. Então, não é só o número de gatos mais um. É importante que você pense em pontos de banheiro. Então, mesmo que você não consiga ter 5 pontos de banheiro na sua casa, mas que você faça a melhor distribuição possível e não fique concentrado num lugar só. Então, isso é importante, aproveitando a pergunta aí que uma das pessoas que está na live fez, né? Ótimo, obrigada. Então a gente falou da segurança, a gente falou do conforto, que está muito ligado a esses recursos, né? E a gente vai falar agora dos estímulos. Os estímulos, eles têm a ver com enriquecimento ambiental, que é um dos aspectos, né, que está vinculado ao estímulo. Tem a ver também com a interação com os humanos. É importante a gente falar um pouquinho disso, dessa interação com os humanos. E tem a ver também com os estímulos que não são tão legais assim para o gatinho. Então, vamos falar dos estímulos que são positivos, né?
Então, as prateleiras, os playgrounds, né, toda essa estrutura que a gente coloca na nossa casa para verticalizar, para a gente pensar o ambiente em 3 dimensões, eles são um estímulo muito positivo e muito necessário para o gato, né? O gato que vê o mundo do alto, ele é um gato que se sente mais seguro, né? Ele consegue observar aquele território dele ali de uma forma que ele se sente menos ameaçado. Então, isso é muito importante, a gente deve sim oferecer esse recurso para ele. Só que os estímulos, inclusive esse enriquecimento, né, ambiental, ele vai um pouquinho além disso e ele tem a ver também com a gente oferecer brinquedos e brincadeiras que têm a ver com a natureza da espécie. Então, a gente deve estimular esse comportamento de caça do gato por meio da brincadeira, porque ele gastaria muito tempo dele no ambiente natural caçando, né? Foi até por essa característica de caçar que os gatos acabaram vindo viver perto dos humanos, né? Quando a gente desenvolveu aí as técnicas agrícolas, quando a gente começou a estocar cereais, começou a ter uma abundância aí de roedores, de ratos, e com isso vieram os gatos em busca desse alimento farto. Então, essa foi a. Let's parou. Alô, você tá me ouvindo? Alô, vocês estão ouvindo o Let's? Aqui parou. Agora. Agora voltou. Voltou? Voltou. Mas Então, parou de novo. então eu estava falando tudo certinho aí? Agora sim. Gente Então, do céu, tá. a gente vai indo. Vai É o indo, ao a vivo. gente consegue. É o ao vivo, é assim mesmo. É, né? Vamos nessa. Então, estava falando dessa questão das brincadeiras. As brincadeiras, elas devem permitir ao gato que ele manifeste esse comportamento de caça, né? Só que a gente não deve fazer isso com a nossa mão e com o nosso pé. Isso é uma informação importante para quem está trazendo um gatinho Pela para primeira. casa agora, né? Porque é bonitinho, né? É bonitinho ele brincar assim quando é filhote, mas o gatinho cresce e aí ele começa a machucar a gente, e aí começa a ser um problema quando ele morde o nosso pé e a nossa mão. Então, a brincadeira sempre deve ser com o brinquedo, com o brinquedo de pelúcia para ele bater no brinquedo, enfim. Sempre devemos usar o brinquedo e isso um dos estímulos positivos que a gente deve oferecer para o gato, né? Além, então, desse enriquecimento do ambiente físico, né, com esses recursos das brincadeiras, a gente pode estimular esse comportamento de caça também com enriquecimento alimentar. Então, a gente tem uma série de recursos, tanto com produtos comprados prontos, né, para pets, mas também coisas que a gente pode fazer em casa para oferecer esse enriquecimento alimentar, que é nada mais do que fazer o gato trabalhar um pouquinho ali pelo alimento. Em vez de deixar toda a porção do alimento disponível o dia inteiro para o gatinho, a gente pode estabelecer algumas porções para serem oferecidas em comedouros lentos, em brinquedos que vão soltar aquele alimento de acordo com a manipulação que o animal faz. Então, isso é muito importante como um estímulo positivo na rotina do gato. Então, é importante a gente não Entendi. esquecer disso e São oferecer aqueles para o gato, quebra-cabeças, né? desde que ele é novinho, né? É importante que ele tenha esse desenvolvimento.
Entendi. São os quebra-cabeças, os porta-petiscos, né? Que a gente pode muito bem não usar com petisco, pode usar com a ração, né? A gente tem que avaliar o que é a motivação do nosso gatinho. Se ele se motiva com a ração, você pode usar com a ração tranquilamente, né? Entendi. Aqui em casa mesmo eu uso vários desses brinquedos e desses estímulos alimentares com a ração normal, né? Isso é muito interessante da gente oferecer sempre, assim. Isso previne problemas comportamentais, né? Tudo que a gente está falando aqui é de prevenção. Outros estímulos aí que a gente pode e deve oferecer tem a ver aí com as plantinhas, né? Tem o catnip, que é a erva do gato. Que é um sensorial muito agradável, muito positivo no sensorial. Ainda aí nessa área do estímulo sensorial, a gente pode falar também do jardim, né? Existem algumas plantas que são adequadas para conviver com gato. As ervas aromáticas, como o alecrim, manjericão, enfim, vai ter uma live aí para falar só sobre isso também, sobre essa Vai. relação entre gatos e plantas, né, Marla? Você convidou e a Rafa. Travou, Letes. E isso Sem travou? som. Letes, travou. Você tá sem som da Letes. Áudio falhando. Continua? Rapaz. Não, não tá. Não, é a nossa estrutura. Com certeza é sinal. Com certeza. Que Continua. às Voltou? vezes fica falhando mesmo. Para mim tá falhando, Voltou, mas gente. ele falha e volta, falha e volta. E você tá meio quadradinha, né? Pixelizada. Ó, perguntando de árvore de gatinho. Falha aí. Veja aí, gente, vocês estão ouvindo bem? Agora eu tô vendo você bem. Agora travou. Menina, tá normal agora. E para mim travou. Gente, que coisa. Tá borrada, tadinha. Como que tá meu som agora? Voltou? Agora para mim voltou. Voltou? Para mim voltou. Áudio e vídeo. Não tava. E agora, gente? Agora tá ótimo. Aí Diana disse que travou. Tá instável. Gente, que mico. Instagram. Mas tem acontecido muito. Agora eu tô vendo as duas. É porque tem um delay também. Tem um delay. Volta pra gente, demora um pouquinho para voltar para os outros, né? Isso tem um delay mesmo na live. Entendi. Voltou tudo. Voltou tudo. Voltou tudo? Ah, que bom. Ai, meu Deus. Enquanto estávamos travados, os comentários continuaram, Letícia. Eu vi aqui duas perguntas. Deixa eu botar meus óculos, porque eu não consigo ler o que eu escrevo. Uma pergunta foi sobre árvore de gato, para você falar melhor sobre. Eu acho que arranhador em geral, né? Eu acho que é importante dar uma reforçada que arranhador não é brinquedo e que ele tem, né, lugar certo para ficar. E a outra coisa são duas perguntas, na verdade, que tem a ver com aquele item que você vai falar daqui a pouco, que são os estímulos humanos. Uma é sobre borrifador de água e a outra é sobre banho. Certo. Então, primeiro sobre a árvore, né? As árvores, a gente chama de árvore de gato. Na verdade, tem uma diferença aí, que existem as árvores de gato que substituem essas prateleiras aí como uma forma de verticalizar o ambiente.
Então, assim, se você não pode ou não quer, por enquanto, fazer furação na parede, colocar algo mais definitivo, existem móveis feitos para verticalizar o ambiente. Então, assim, onde que esses móveis e onde que essas prateleiras, esses playgrounds devem ficar? Nas áreas de convivência da família. Porque o que a gente vê muitas vezes é que esses móveis e esses playgrounds são colocados longe da convivência e aí o gato não usa. Porque o gato ele quer ficar num lugar que ele observa o movimento da casa, então tem que ser o lugar onde esse movimento existe. Então isso é muito importante. Alguns desses móveis têm o arranhador junto. Então, é um elemento a mais ali que o gato vai usar na rotina dele, tanto para afiar as unhas, quanto para escalar e chegar até o local mais alto. Só que o arranhador em si, ele é importante que a gente saiba que ele deve ficar em locais de passagem, né? É importante que ele esteja em locais de passagem e em locais de entrada e saída do território. Esses são locais em que o gato vai gostar mais de arranhar, ele vai ter mais necessidade de arranhar, porque são áreas sensíveis do território dele. E a arranhadura é uma forma dele deixar a marquinha dele lá, né, como esse território me pertence. Então, por isso que é importante a gente colocar os arranhadores nessas áreas de passagem e de entrada e saída do território. Mas aí, antes de dar esse pique aí, eu estava falando das plantas, né? Vai ter uma live aí para falar mais disso. Mas as plantas são um elemento bacana, um estímulo positivo importante para os gatos, né? Eu já acompanhei alguns casos que a introdução de plantas foi muito benéfico, porque é um recurso que o gatinho teria no ambiente natural. Então é importante a gente trazer para a nossa casa também, né? Faz parte. E aí, ainda dentro da questão dos estímulos que a gente deve oferecer para o nosso gatinho, tem o treinamento, né? Gatos são plenamente capazes de aprender uma série de coisas. A gente deve falar mais disso, né? A gente fala, no geral, assim, fala-se pouco de treinamento para gatos. Eu acho que a gente deve falar mais disso. O treinamento para o gato, ele, além de ser um estímulo cognitivo, né, que ele vai exercitar ali o cérebro de uma forma muito positiva, ele pode ser muito útil para coisas que eventualmente o gatinho vai viver, que é ir ao veterinário, ter que tomar alguma medicação, ter que cortar as unhas, escovação. Então, assim, esse tipo de manipulação que, na média, é super estressante para os gatos, ele não precisa ser tão estressante assim. E tem várias técnicas de treinamento que a gente pode aplicar, lógico que com orientação do profissional, né? Você não vai sair aplicando de qualquer forma, mas eu acho muito importante que no estímulo a gente fale cada vez mais de treinamento para os gatos, né? É muito importante isso. E a gente tem que tomar cuidado, muito cuidado com os estímulos negativos. Quais são os estímulos negativos? A gente pode falar aí de o básico, sons muito altos, geralmente incomodam os gatos, então é importante que a gente atente a isso, porque vamos supor que comece uma obra do lado da sua residência. Então, você deve esperar que aquilo incomode seu gato e observá-lo. E cheiros também podem ser muito aversivos para os gatos, porque os dois principais sentidos dos gatos são o olfato e a audição, né? É assim que eles usam realmente para ver o mundo, muito mais do que com a visão. É ao contrário da gente, a gente é muito visual, né? A gente sempre quer, a primeira impressão é visual. Para o gato é muito mais pelo olfato e em seguida pela audição. Então a gente deve respeitar isso e oferecer um ambiente que seja tranquilo em relação a esse estímulo auditivo
e que não tenha muitos cheiros muito fortes, muito fora do que seria encontrado pelo gato no ambiente natural dele, né? A gente tem que tomar cuidado com isso também. E aí, dentro desses estímulos negativos, pode acontecer que a interação que a gente faz com o nosso gatinho acabe se tornando um estímulo negativo também. Porque a maior parte dos gatos, eles preferem carinhos, né, interações mais rápidas e em áreas específicas do corpo, como a cabeça, especialmente, né? É lógico que a gente tem gatinhas que vão pedir colo, que vão pedir para você pegar. Existem esses gatinhos, mas a maioria não é assim. Então é importante que a gente respeite esse gatinho e que a gente forneça para ele uma interação com o humano que seja previsível. Então, o gatinho está lá dormindo, eu chego, acordo, ele começa a apertar ele. Né? Ou o gatinho está sossegado, tomando banho, e eu vou lá e incomodo ele porque está muito fofinho. Os gatos são extremamente fofinhos, né? A gente os humanos, nós também temos características nossas que nos fazem ser completamente apaixonados por bichos fofinhos. Mas a gente tem que respeitar o gato pelo bem-estar dele, né? Eu acho que isso é importante, que quem vai trazer um gatinho para casa deve saber isso desde o princípio. Eu acho que a gente vai ter muito menos gatinhos com problemas com isso no futuro, né? Eu acho que quanto mais gente souber disso logo de cara, eu acho que a gente vai ter um ganho muito grande aí no futuro. Né? O que é importante em relação à interação com o gato é sempre não forçar. Então, a medida é o não forçar. Se a gente acha que a gente está sendo felícia, é porque a gente está forçando. Então, assim, é importante a gente pensar nisso, né? Assim, foi ele que veio até mim, e é uma coisa comprovada também que quando o gato toma a iniciativa, essa interação ela vai até durar mais tempo. Do que se eu vou lá, né, forçar essa interação, ele provavelmente vai tolerar muito pouco, né? Então, Verdade. esses estímulos negativos muitas vezes estão relacionados a nós humanos sem querer, não é por mal que a gente faz isso, né? É porque a gente não sabe qual é a preferência mesmo da espécie. E eu acho que aí nas perguntas apareceu essa questão do borrifador. Borrifador é algo que não deve ser usado, mas não é assim, não deve ser usado e você não precisa saber o porquê. É importante as pessoas saberem por que não deve ser usado. Com certeza. O borrifador, seja de água, seja de ar, ele é um elemento de punição em relação ao animal, né? O animal ele está fazendo alguma coisa que para você, humano, é incorreto, mas eu te garanto que ele não está sabendo que é incorreto para o humano. Ele está fazendo algo que é natural para ele, né? E aí você chega com um borrifador e provoca medo naquele animal enquanto ele está fazendo alguma coisa que para ele é natural. Seja arranhar algo que não deveria arranhar, seja fazer um xixi fora do lugar, seja fazer uma interação com outro animal que não é legal. Se você chega com um borrifador ali naquele momento, você vai causar medo, você vai cessar talvez aquele comportamento naquele momento só e não vai eliminar a causa daquele comportamento. Se você não vai eliminar a causa daquele comportamento, não vai investigar aquele comportamento, ele vai se repetir e pior, ele vai se repetir numa situação de medo. O medo vai favorecer um estresse crônico para aquele indivíduo, né, para aquele gatinho, e isso pode levar a uma série de outros problemas graves. Então, para a educação dos animais de estimação, a gente não deve usar punição. A gente deve usar sempre um reforço positivo.
E um exemplo prático também que a gente pode usar no caso dos gatos é o redirecionamento. Então, se o meu gato, por exemplo, está ali muito focado em ficar batendo no cachorro, por exemplo, eu posso redirecioná-lo para fazer outra coisa, em vez de dar bronca, usar borrifador, bater palma, enfim. Tem recursos muito mais eficientes e que vão trazer, né, um resultado em longo prazo do que a punição. Então, a gente não deve usar o borrifador e nem outros tipos de punição. Isso é uma informação bem importante para qualquer pessoa que vai ter um gatinho a partir de agora ou mesmo que já tem, né? Verdade. E se faz isso porque aprendeu na internet ou porque ouviu falar, agora já sabe que não rola, né? Não é legal a gente associar a nossa presença, né, a uma coisa que vai gerar medo, vai gerar estresse. Ao contrário, a gente está trazendo um bichinho, né, para tentar construir um laço de amor com ele, né, e não traumatizar ele, né? Que relação é essa que a gente está construindo? Exatamente. Então, a punição, ela prejudica muito esse vínculo, né? E já o aprendizado a partir do reforço positivo, ele aumenta esse vínculo de uma forma muito bacana. Letes, só para dar um parênteses aqui, você falou em reforço positivo, isso aí, a gente está ouvindo falar muito por aí. Dá só uma pincelada para poder o pessoal entender a diferença entre você usar essa técnica e você usar um borrifador, por exemplo. Então, de uma forma bem resumida, o reforço positivo, ele vai focar no acerto. Então, eu vou recompensar algo bacana, algo correto que o meu bichinho tenha feito, né? Então, se o meu gatinho está arranhando num lugar que eu quero que ele arranhe, eu posso dar uma recompensa para ele. Essa recompensa pode ser um petisco, pode ser um elogio, pode ser um carinho, tem que ser algo que ele realmente goste, né? E que seja motivador para ele continuar fazendo aquilo. Quando a gente pensa aí nas punições, que seria o caso do borrifador, está focado apenas no erro, no erro para o humano, né? É o humano que mede aí certo e errado. Entendi. E aí o borrifador, ele está focado no erro. Então, assim, ele pode até, como a gente falou, né? Ele pode até cessar espontaneamente aquela ação, mas ele não vai eliminar e ainda vai prejudicar o bem-estar do animal. Então, a diferença é exatamente essa. Assim, o reforço positivo, ele vai recompensar o comportamento desejado. Então, ele vai mostrar para o animal o que fazer, né? E não criticar o que não fazer. Porque esse entendimento para o animal, ele é muito complicado, porque muitas vezes ele está sendo corrigido por algo que é natural para ele. Então, a gente tem que ter isso em mente. Verdade. Obrigada, Letes. E a outra coisa sobre estímulos, que alguém perguntou aqui, foi sobre banho. Dá banho ou não dá no gato, Letes? Então, em princípio não dá. Assim, grande maioria dos gatos não vai precisar tomar banho ao longo da vida. Se o seu gatinho tiver algum problema dermatológico, alguma questão de pele, que ele precise de um banho terapêutico, isso vai ser indicado pelo veterinário. Então, assim, é um caso muito específico. Pode ser também que seu gatinho você estava pintando a sua casa e seu gatinho rolou na tinta. Então, você vai ter que tomar uma providência até pela saúde dele, você tem que preservar. Então, talvez seja necessário você dar um banho ali com água morninha, bem tranquilinho, né, com o produto próprio, mas assim, são casos muito específicos, muito extremos. Então, ao longo da vida do gato, ele vai tomar o banho de gato. Aquela lambedura, né, que eles lambem o corpo todo muito meticulosamente, aquilo é suficiente para a higiene dele. O gato,
que a gente está tratando aqui é o gato que vive em casa, vive dentro de casa, ele não tem acesso à rua, então ele não tem esse contato aí com questões contaminantes, né? Então, assim, ele não precisa tomar banho com água e shampoo. Ele precisa tomar só o banho de gato e ser escovado, né? A escovação é excelente para eliminar os pelos mortos e também é excelente para você fazer uma vistoria ali no seu gatinho, ver se está tudo bem com ele, com a pelagem, né? Isso tudo é muito importante para ele, para o bem-estar dele. O banho com água, ele é o contrário, ele é um fator muito estressante e mesmo que você tenha acostumado o seu gato a tomar banho desde filhote, é algo desnecessário para ele que vai contra a natureza dele. Assim. Então é algo que a gente não precisa mesmo. Teve uma pergunta ali que passou que tem relação com isso, que é se quando a gente resgata o gato, né, já que a gente está trazendo o primeiro gato, a gente acabou de resgatar, e aí, dá banho ou não dá? Vai avaliar a situação, não é isso? Tem que avaliar cada situação. Né? Eu estaria mais preocupada aí com a saúde dele, inicialmente, com uma avaliação veterinária, né? Até a questão da nutrição, se está com pulga, fazer os primeiros exames, né? Eu preocuparia principalmente com isso, para depois pensar se realmente seria necessário algum banho. Se ele tiver com algo muito incrustado no pelo, talvez seja necessário, mas assim, tem que ser muito bem avaliado. Agora, Letícia, a gente aqui falando, você falou sobre a distribuição de recursos, que mesmo que a gente tenha um gatinho só, que a gente tem que ter os recursos bem distribuídos na casa, em maior número, não é isso? Agora, tudo bem. Então eu já tenho 2 caixas de areia, já tenho 3 arranhadores, e aí eu já tenho os ratinhos, já tenho uma prateleira ali na parede, agora eu quero outro gato. Meu circo já está pronto ou eu tenho que fazer mais coisa? Me diga aí. Então, primeiro eu acho que é importante ainda dentro dessa questão de vou trazer um gatinho, que a gente explique assim, que inicialmente esse gatinho que vai chegar, mesmo que ele seja filho único, ele vai ficar em um cômodo da casa. Ele não vai chegar e vai ser solto na casa inteira. Isso não é o ideal. Verdade. Isso vale tanto para o gatinho que está chegando na casa, quanto, por exemplo, se você for mudar de residência e for levar o seu gatinho, é importante que você prepare primeiro um refúgio, um cômodo, que vai ter todos esses recursos que nós conversamos, todos eles. A gente vai colocar nesse cômodo, e esse cômodo vai ser um mini território para esse gatinho, nos primeiros momentos que ele estiver nessa casa. Alex, mas quanto tempo esse gatinho vai ficar nesse cômodo? Não tem como eu dizer quanto tempo cada gato vai precisar ficar nesse cômodo. A gente tem que observar os sinais de conforto dele naquele espaço. Então, é importante, por exemplo, que eu coloque vários tipos de toquinhas nesse cômodo que ele vai chegar, porque na medida que ele for trocando de toquinha, eu percebo se ele está mais acostumado. Então, se antes ele ficava só lá no chão, bem escondidinho, e depois ele passa a ficar numa toquinha mais alta, isso é um sinal de que ele se acostumou um pouco mais, né? É importante que esse cômodo, que esse gatinho vai ficar inicialmente, que ele permita que o humano passe bastante tempo lá com ele. Então, é um cômodo que precisa ser confortável para que o humano possa ir lá e passar um tempo brincando, interagindo, conquistando, né, esse gatinho aos poucos, porque é normal que ele fique assustado no novo ambiente. Quando a gente começa nesse local menor, para depois passar para o maior, a gente diminui esse estresse de ele ficar sem saber onde está, dele ficar preocupado em tentar controlar tudo ao mesmo tempo. Então, ele vai conseguir controlar esse ambiente menor primeiro. Isso é muito importante para o bem-estar do gatinho, né? Então, ele vai direto para esse primeiro cômodo
E a partir do ponto em que você percebe que ele está mais confortável, você pode começar a permitir a exploração dos outros ambientes da casa. Só que você mantém, em princípio, os recursos que estavam nesse primeiro cômodo, que a gente chama de refúgio. Você mantém esses recursos lá e, a partir do tempo aí que o gatinho vai ficando mais no resto da casa, você começa a espalhar um pouco esses recursos também pelo resto da casa. Mas tudo com gato, né, Marla, é gradual. Então, quando você abre aquela porta, você não pega a caixa de areia que estava ali e já leva lá para a área de serviço, não, porque o gatinho vai ficar perdido. Você acrescenta uma caixa de areia lá na área de serviço, se você quiser, mas mantém aquela original. Então, assim, você acrescenta e vai fazendo isso aos poucos, de uma forma que ele vai se sentindo familiarizado com aquele novo ambiente. Então, é fundamental, assim, que esse quarto do gato, ele, nos primeiros momentos do animal na casa, que ele exista. Essa adaptação a uma nova casa, ela pode levar alguns meses, né? Então, a gente percebe que tem pessoas que relatam que o gatinho tá miando muito, Medroso. ou ele tá ficando muito escondido. Então, assim, é normal que isso aconteça. A gente deve fazer toda a nossa parte para que ele se sinta à vontade o mais rápido possível. E esse primeiro quarto, ele favorece que essa adaptação seja melhor. Assim, mas as pessoas devem estar preparadas caso o gatinho mie mais, por exemplo, nesses primeiros momentos, né? Assim, muitas vezes reclamação para devolução de um gato é porque está miando muito, porque está miando muito. Então, isso é normal que aconteça nesse momento de adaptação. É importante falar isso, né? Verdade. Tem uma espectadora aqui dizendo que a gatinha dela tá assim, tem um mês, miando muito, medrosa, se escondendo, né? Então, às vezes, a gente, quando chega com o gato de forma muito abrupta dentro de casa, simplesmente solta, ele não sabe para onde ir. Então, é importante que ele comece no seu núcleo, né? E vá aos pouquinhos se expandindo, tomando conta do território, conhecendo as pessoas. E aí, sempre dá tempo, sempre dá para voltar, né, Letícia? Quando a gente tem um caso assim, tipo, comecei errado. E agora? Dá para voltar? A gente tem essas possibilidades de retroceder as etapas, né? Então, só que mesmo o retrocesso, a gente tem que fazer de uma forma gradual e tem que ser de uma forma planejada também. Então, se eu vou fazer esse processo de reacostumar o gato com o ambiente, eu preciso oferecer os recursos adequados para ele. Então, essa gatinha que está miando muito e que está se escondendo, mas ela tem recursos interessantes para ela, que motivem ela a usar esses recursos. Então, assim, ela está se escondendo, por exemplo, debaixo da cama ou no armário, mas ela tem outros locais para ela esconder que são mais interessantes. Ela tem caixa de papelão, ela tem a árvore do gato, ela tem toquinhas, ela tem lugares que ela possa se esconder, mas de forma confortável, e estejam espalhados pelo ambiente. Essa distribuição de recursos ela é muito importante. Então, quando a gente fala sobre isso, é para prevenir esse tipo de coisa, né? Assim, é importante também que avalie se esse miado, se ele for muito excessivo, se ele não tem aí algum fundo até de alguma questão de saúde, né? Será que ele é só o comportamento de adaptação mesmo? Então é importante que a gente Importante. avalie de uma forma global e não só isoladamente, está miando muito. A gente precisa saber a razão, né? Por que realmente ela está miando muito. Mas é considerado, é esperado que um gatinho possa vocalizar mais nesse período de adaptação ao novo ambiente. É por isso que a gente está tendo essa live hoje para a gente oferecer tudo para minimizar esse tipo de reação. Né? Então, essa questão de começar num cômodo menor para depois ele ir tomando conta do resto do território facilita muito essa adaptação. Entendi. Verdade.
Bom, e aí eu já correndo, me adiantando como sempre, já quero O logo outro gato. saber é do outro gato. E aí agora? O outro gato. Então, aí fizemos tudo isso, né? Isso. Colocamos todos os recursos, colocamos o gatinho primeiro no cômodo, depois fomos abrindo. E aí o gatinho tá lá, lindo, maravilhoso. E aí eu gostei muito, assim, então eu vou querer ter outro. Eu ouvi um Aí meme na internet dizendo que é batata frita, né? Que você come um e quer outro. pois é. Aí tem uma série de questões que a gente pode falar sobre isso, né? A gente tem que ter cuidado, sim, porque os animais, os gatos, eles são animais que eles têm algumas restrições sociais, né? Podemos falar dessa forma, né? Eles têm algumas restrições, eles não são seres plenamente sociais e que no ambiente natural eles formam colônias quando há uma abundância de recursos ali, né? Então, são situações bem específicas, assim. A gente tem que ter isso em mente, a gente tem que considerar muito o espaço que a gente tem e as condições que a gente tem para oferecer recursos para mais de um gato. Mas Até, tendo isso. Ah, até pode porque falar. eu vi passar aqui um comentário dizendo: eu quero que eles fiquem amigos o mais rápido possível. Ou seja, Exatamente. a pessoa tem que estar ciente que às vezes isso não acontece, inclusive muitas vezes isso não acontece, né, Letícia? E aí o planejamento tem que planejar o incerto também, não é isso? Então, a gente começou, né, esse bate-papo falando de planejamento, e quando você pensa em ter um segundo gato, é muito importante que você tenha esse planejamento, porque você vai ter que considerar algumas coisas. Esse novo gato, ele deverá chegar em um quarto de refúgio semelhante àquele que a gente fez para o primeiro gatinho, mas é um quarto de refúgio que não seja muito usado por esse gatinho que já estava aí. Você tem esse espaço na sua casa? Porque assim, se eu chego com o novo gato e coloco no quarto que eu durmo com o gato que já existe, Eita, o gato que já existe vai ficar se sentindo muito invadido. Ele vai verdade. perder ali uma série de coisas que ele tinha conquistado. Então, eu tenho um outro cômodo que não é muito usado e que eu posso usar para colocar esse gatinho novo. Isso é uma questão que você deve se perguntar, né? Na hora que você está pensando em ter um segundo gato. Para fazer um processo de adaptação entre esses gatos, que deve ser gradual, deve ser por etapas, etapas muito bem pensadas, aí junto, né, com a ajuda de um profissional, eu vou ter tempo, eu vou ter paciência, eu vou ter persistência, eu vou ter disciplina para seguir as orientações Disciplina. dos processos, né? Tem uma etapa aí que a gente faz, né, Marla, nessas introduções, que ela envolve você ter uma barreira física, mas É, com contato visual. isso. Eu tenho condições de prover essa barreira física, eu vou poder fazer um portão com uma tela ou uma placa de acrílico, enfim. Tem várias possibilidades de fazer essa barreira, mas assim, eu tenho condições de fazer isso? A minha casa permite que eu faça isso, que eu siga esse processo? Porque quando a gente fica nessa ansiedade de que eles fiquem juntos o mais rápido possível, a gente pode promover conflitos frequentes e que vão impedi-los de serem amigos ou até se tolerarem no futuro. Porque a gente sonha, né, em ver aqueles gatinhos amigos, dormindo juntos, se lambendo, mas, primeiro, que não necessariamente isso vai acontecer, mesmo que a gente faça um bom processo de introdução, né, porque cada Uhum, gato tem uma personalidade e tem uma afinidade, isso é bem característico, verdade. e pode ser que eles fiquem super amigos, sim, isso pode acontecer, mas no caso da convivência pacífica ou dos super amigos, tem que ter essa introdução por etapas e
processo aí de adaptação muito cuidadoso. E aí, quando a gente está falando de preparar a casa para o gato e de planejamento, no caso do segundo gato, a gente tem que pensar nisso. Eu tenho esse cômodo, porque esse gato novo ele vai direto para esse cômodo sem ter contato nenhum com o gato residente. Isso é muito importante, porque muitas vezes eu chego na casa das pessoas, ah, não, no dia que ele chegou rapidinho, eles se viram. Rapidinho. Rapidinho eles se viram e já foi, ó. E aí, isso Rapidinho. fica, essa primeira impressão, ela fica, né? Então, é importante que a gente tenha esse cuidado e que a gente tenha essa possibilidade de planejar antes, né? Porque não é um processo rápido, não tem isso do mais rápido possível, é um processo que pode levar meses, então você tem que dispor desse cômodo, muitas vezes por meses, esse cômodo que vai separar um gato do outro, ele vai ter que ficar disponível meses. Você tem essa disponibilidade? Eu pergunto isso muito, assim, porque além de você ter que trabalhar toda essa questão que nós conversamos, da segurança, do conforto e do estímulo, você tem que ter a consciência do tempo que você vai ter que dispor com isso, né? É muito importante, porque assim, uma boa relação construída aí no início, ela é uma tranquilidade que você vai ter por muitos e muitos anos, né? Pelo tempo que seus gatinhos forem conviver no futuro. Então, quando a gente fala de preparar a casa para o gato, eu até falo assim, se for possível, nesse primeiro gato que vai chegar, adote 2 irmãozinhos, né? Ai, Adote gatinhos em duplas, em trios, isso. da mesma ninhada. Então, isso é uma coisa que vai facilitar muito essa adaptação deles, porque eles já têm uma socialização ali entre si, e vai também suprir esse seu desejo de ter mais de um. Né? Então, assim, porque é o que acontece, as pessoas pegam um, depois querem pegar mais um, porque gato é um bicho muito, muito, muito legal. Então, é importante a gente falar disso. É verdade. Eu posso dar o meu testemunho, porque toda a progressão do que você falou hoje aqui aconteceu comigo. Eu adotei o meu primeiro gato. Foi no susto, mas como ele era piquititico, eu pude ter tempo de preparar a minha casa e evoluir junto com ele. A segunda gata eu adotei mais ou menos planejada e já teve problema de comportamento, eu tive que correr atrás do prejuízo, fazer a tal da gatificação e procurar fazer direito, porque de qualquer jeito não resolveu. E depois, quando eu fui ter a brilhante ideia de adotar a minha terceira gata, e olha, problema. Virou os gatinhos problema. E assim, eu fiz a terceira gata planejada. Foi um resgate, mas foi planejado. Eu falei, eu quero. Então eu comecei a ver, estudar como é que faz para fazer introdução e tal, e já preparei o refúgio, já fiz portão lá desde o primeiro momento, e eu te digo, se eu não tivesse feito todo esse planejamento, eu não sei o que seria da minha vida, porque mesmo com isso tudo, foram 2 anos, gente, de adaptação. Para vocês terem uma ideia. Então, assim, e muita dedicação, muita disciplina, porque eu sou nerd mesmo, então eu ia fazer o mais certinho, eu ia aprendendo e ia fazendo, mas eu ia fazendo, não deixava de fazer e de cumprir os passos. Então, e acreditando no objetivo, porque o planejamento, por mais que incerto que seja, você tem que ter o objetivo, a meta final. A minha meta foi uma meta realista. Eu estou vivendo uma situação muito complicada. Eu não quero que ela forçar minhas gatas a serem melhores amigas. Eu quero viver sem esse portão no meio da minha casa e ter uma vida normal. E eu consegui isso graças ao planejamento. Exatamente. Importante eu dar esse meu testemunho aqui, porque eu passei por tudo isso. Tudo, saí do zero, fui de 0 a 100.
Então, quando a gente fala dessa adaptação, é que acabam surgindo essas fórmulas aí. Isso. E quando, né, a pessoa quer uma solução fácil e rápida, É, é fácil ela cair numa fórmula mágica dessa que não isso. existe, né? A gente Verdade. sabe que não existe, né? Verdade. E, mas aí tem todas essas questões que a gente vem conversando desde o início, elas vão favorecer também que o gatinho que você já tem, ele tenha um bem-estar alto e ele tenha um controle do ambiente satisfatório. Então, assim, isso pode favorecer também que ele aceite um pouco melhor um novo integrante, desde que seja feito esse processo de introdução. Mas é importante que o bem-estar esteja muito alto. Então, assim, isso a gente tem que partir disso, porque se eu tenho um gatinho que já está estressado por causa de outros fatores, introduzir um novo animal vai piorar ainda mais. Então, a gente tem que introduzir um novo animal numa situação que está estável e boa, né? E não numa situação que está já ruim. É Verdade. importante a gente pensar É. nisso e aplicar isso que a gente conversou aqui para que uma futura adaptação tenha mais chances de dar certo. Introduzir um novo animal não é solução para os problemas que a gente estava. A solução é, como você falou, é preparar o ambiente, né? É dar conforto, é dar segurança, é dar rotina. É isso que soluciona, né, Letis? E dá E também, é e não esquecer do veterinário em dias, porque, né, muitos dos problemas de saúde terminam se refletindo no comportamento, não é isso? exato, é atender às necessidades de cada animal. Então, antes de pegar um novo, você tem que ter consciência de que você está atendendo bem às necessidades do animal que você já tem. Isso vale para dois gatos, para gato e cachorro. Isso vale para qualquer animal que você for trazer. Eu consigo atender bem as necessidades desse que eu já tenho? Ah, eu consigo. Nossa, está até sobrando. Ele está super bem. Então, eu poderia pensar em ter um novo. E aí, esse novo, eu também vou conseguir atender todas as necessidades que ele tem? Isso é fundamental. E são necessidades que envolvem recursos financeiros, recursos físicos, espaço, recursos afetivos, recursos de tempo, que eu possa me dedicar a esses animais, né? E suprir as necessidades de companhia também que eles têm. A gente tem que considerar, porque a gente está tendo uma vida cada vez mais corrida, fica muito tempo fora de casa, então a gente tem que pensar nisso também. Verdade. Letes, a gente já está 9h20, somando aqui as paradas, acho que já deu um tempo de 1 hora. Tem outras lives que todo mundo quer assistir. Eu acho que é importante, né? Até sobre essa questão da adaptação, você vai fazer uma nova live, né, sobre isso na Vou. próxima Ah, é semana, então verdade. É verdade. tem Semana que vem vai, como é, vai sair gente do bueiro para fazer perguntas. Eu vou dar, exatamente. eu vou responder, gente, perguntas sobre adaptação entre gatos. Aproveitem, a hora é agora. Então Eu é vou. a oportunidade aí, né, de fazer. E assim, eu só queria acrescentar uma coisa bem rapidinho, que eu acho importante também, nessa questão de preparar a casa para a chegada do gato. Você me avisa se dá tempo, hein, Marla, de eu continuar falando. Sim, pode falar. Essa chegada do gatinho, ela pode ser auxiliada também pelos feromônios, né? A gente tem produtos no Sim. mercado, o mais conhecido é o Feliway. É importante, se você for usar o Feliway, que você coloque ele na tomada nesse quarto que vai receber o gato 48 horas antes. O Feliway é um produto um pouco mais caro, né? Ele tem essa questão do valor, mas ele é um produto muito interessante que tem comprovação científica de que ele ajuda nesse tipo de situação. E é a chegada do gatinho na residência, a mudança para outra residência, né? Quando você vai mudar e vai levar seu gatinho, você vai colocar ele também nesse primeiro quarto com o Feliway plugado pelo menos 48 horas antes, né? Então é importante que as pessoas conheçam esse recurso
ele é um recurso complementar que pode ser Isso. valioso, sim, nesse processo de adaptação, né, a um novo ambiente. Exato. Complementar, não é a única coisa, né? Às vezes, Complementar. pelo preço, às vezes a gente pensa que quando você bota na tomada, ele vai tchan, fazer um milagre. Exatamente, é a panaceia, né? Vai resolver tudo. Mas não, Ele ele é um ajuda, recurso complementar. ajuda bastante, mas não resolve sozinho. Tem que, É, tudo aquilo que você falou antes, não é isso? exatamente. É isso aí. Massa, Letes, eu queria agradecer a você por me ajudar a começar esse projeto, me dar coragem de mergulhar no mundo das lives. Obrigada por trazer seu conhecimento, sua profissionalidade. Você é uma pessoa que eu admiro muito, por isso eu te chamei. Acho que não tinha ninguém melhor para começar esse projeto do que você, que é uma pessoa que me inspira. Obrigada. E, gente, não se esqueçam de ajudar o Gatinho Irmã Francisca. Passem lá no @Gatinho Irmã Francisca e entrem lá no link, na árvore de links que eles têm lá. Escolham uma das maneiras de ajudar, façam uma doação de qualquer valor, R$ 5, R$ 2, R$ 3, R$ 10. Qualquer ajuda vai ser muito importante para eles, porque assim, é, abrigo já é uma situação muito longe do ideal, né? E ainda mais em tempos de pandemia, então a gente realmente precisa de toda ajuda possível. Ajude o gatinho! Obrigada, Letes! Eu quero agradecer também, dizer que essa admiração minha por você assim, enorme. Qualquer coisa que você me chamar para fazer, eu vou fazer. É, e como tudo que você faz, né, Marla, ainda tem ainda é para contribuir para o trabalho, né, do Gatil, que é tão importante. Meus amigos me procuraram, fizeram doações, já passaram para o Gatil. Então, Que bom. assim, a gente está aqui ajudando o bem-estar dos gatinhos, das pessoas que estão levando os gatinhos para casa, evitando que esses gatos sejam devolvidos e também ajudando a ONG, que é a instituição, né, que vai evitar um pouco aí dessa superpopulação também. Verdade. Enfim, é um trabalho muito incrível que vocês fazem aí e eu agradeço demais pela oportunidade. Eu espero que as pessoas que estavam assistindo tenham gostado e tenham aí tirado algumas dúvidas. Eu sei que algumas pessoas realmente estão esperando um gatinho que vai chegar na próxima semana, uma pessoa comentou isso, então eu espero ter ajudado essas pessoas. Massa, Letes, ajudou muito, sempre trazendo coisas novas, interessantes e legais. Obrigada, gente. Vocês foram ótimos, adorei. Eu fiquei acompanhando os comentários, fiquei aqui rindo sozinha. Obrigada, viu? Foi muito bom. Valeu. Beijos. Tchau, gente. Tchau. Cadê? Tchau.